Olá, 22 de novembro de 2024, Lércio Comar no nosso resumo descomplicado, aquilo que veio de informação, olhando um pouquinho para a economia. Hoje, vídeo curtinho. Vamos lá? Começando agradecendo ao pessoal de Arapongas, essa semana no meio de feriado. As duas reuniões lotadas e agora, semana que vem, teremos em Bento Gonçalves e Lagoa Vermelha. Mudamos o formato, mudamos o dia, teremos a reunião aberta e a reunião exclusiva no mesmo dia, separadas apenas por um coffee break. Você está convidado, faça a sua inscrição. Depois, vamos seguir lá para o Espírito Santo também. Vamos falar de notícia? Preço. Os preços subiram realmente? Quem tem acompanhado nos últimos dias os lugares por onde a gente já passou com as palestras em Minas Gerais, São Paulo, Paraná, eu venho falando sobre o risco da inflação no poder aquisitivo do consumidor. E isso é a maior ameaça que nós temos no momento. E se esses preços subirem demais, o consumidor não consegue realmente comprar. A notícia mais recente agora é de um IPCA, de uma inflação acumulada de 4,76. Aí o pessoal fala assim: porque isso extrapola a meta, o governo tem uma meta, isso fica tudo muito divulgado na mídia, mas vamos simplificar a coisa. Significa que o governo não pode passar de 4,5. Tá, e se der 4,76? Ele vai levar uma bronca. É só isso, não tem mais nenhuma penalidade. Não é essa a questão. Não é isso que preocupa a gente. O que preocupa até porque esses 4,76 é um índice alto, mas se você for pegar o acumulado lá em um ano atrás já bateu 4,82, bateu 4,68. Tá, se a gente estava em dezembro do ano passado a 4,62 e agora estamos falando em 4,42, está preocupando? Sim, tem lá os seus exageros. E tem lá a sua verdade. Ela está alta e ela está descontrolada. Mas a maior questão dentro dos 4,40, 4,60 é que ninguém acredita que ela seja real. Nós sabemos que essa é uma inflação meio que maquiada. Vamos lá. Então, digamos que nós tenhamos tido uma inflação de 4,5%. Então, o preço das coisas subiram 4,5%. E o salário mínimo vai ser corrigido acima desses 4,5%. Sim, segundo essa matéria, do dia 18 de novembro, o salário mínimo em 2025 pode ser 1.521. Estão esperando o índice de inflação para saber quanto é. Ou seja, a inflação deu 4,5, o salário mínimo, muito mais da metade da população recebe um salário mínimo, vai ter um aumento de 7%. Tá, então se os preços das coisas subiram em um ano 4,5 e o salário subiu 7 para mais da metade da população que recebe, então a tendência toda da economia é melhorar muito. Sim, mas para questionar um pouquinho desses 4,5 não é bem assim uma realidade. Por quê? Se eu for pegar a taxa de dólar de 16 de outubro do ano passado para 16 de outubro desse ano, outubro a outubro, tá? Nós tivemos uma alta de 12%. E eu sempre venho defendendo que nós estamos num mundo globalizado. Então, o preço de insumo, o preço de commodity, o preço de tudo que gira aqui é o que gira no mundo. E o dólar é a base dele. Então, o teu pãozinho vai girar o preço dele de acordo com o que você tiver o trigo no mundo. O preço de metal, o prego que você compra, um carro eletrodoméstico, é o preço que estiver girando o aço e vergalhão no mundo. Então significa que está dolarizado. E então, se nós tivermos essa inflação acumulada de 4,5 que o governo fala, mas não é real. Quanto é o real? O real pode contar, é o que subiu em dólar. E dólar nesse período foram 12%. O salário mínimo, se subir, vai subir o 7%, mas o preço das coisas real subiu em 12. Mas como é que você pode afirmar se deu 4,5 que as coisas subiram 12? Vamos lá. Não fico só na promessa. Essa matéria fala que a cesta de Natal ficou 9% mais cara esse ano. Tá, mas isso é a cesta de Natal, Lércio. Vamos para o índice FIP-ZAP de aluguéis residenciais, acumulado no ano 13,5%. Sim, o brasileiro que paga aluguel está pagando, em média, 13,5% a mais de aluguel. Cadê a inflação de 4,5%? Mas o salário dele vai subir 7%. O segundo o Diese, a cesta básica subiu em um ano 9,17%. Ué, cadê a inflação de 4,5%? Segundo o próprio Diese, o salário mínimo necessário, que era em outubro do ano passado para outubro desse ano, 9%. Ou seja, aqueles 12% de inflação, estamos falando em cesta básica 9%, o que era para o salário mínimo 9%, o aluguel subindo 12%, mas 12% foi em outubro. Se eu comparar o dólar do dia 21 de novembro agora com 21 de novembro do ano passado, foram
19%. Então, se aumenta 19%, o preço do dólar vai ter repasse no preço de produto, automaticamente, tá? Até janeiro, fevereiro vai ter. Aí vem o reajuste acima da inflação do salário mínimo, 7 pontos percentuais. É aí que mora o problema. Ele perde em dólar poder aquisitivo. O brasileiro realmente consegue comprar menos. Tá certo, uma parte tá vinculada a salário mínimo e vai sentir muito. E existe uma parte que é minoria no Brasil, infelizmente é menos da metade, que tem um salário um pouco melhor que o dólar. Como nós estamos com pleno emprego, as pessoas estão conseguindo um salário ou uma proposta de trabalho um pouco melhor, então não é sentido de uma forma assim absurdamente ou absolutamente, não é uma coisa tão matemática desse jeito. Mas sim, esse dólar, se nós continuarmos com essa fase, essa faixa de 5,80 para o ano que vem, eu particularmente posso estar errado, mas janeiro esse reajuste de 7 vai dar uma ajudada, mas nós já vamos sentir a sazonalidade para móveis de janeiro e fevereiro, e esse 7% não consegue cobrir o que já a inflação já vai ter comido, significa que a partir de fevereiro e março nós vamos sentir uma entre-safra. Sim, aí deve dar uma enfraquecida no mercado, o brasileiro fica sem grana para consumir, até que essa inflação recua finalmente. Vamos falar de coisa boa? Começando a chegar final de ano, vamos falar de coisa boa. Vamos lá, notícia excelente, a venda de imóveis cresceram 20,8%, bateu recorde no terceiro trimestre. Sabemos que móveis depende demais dos novos imóveis saindo. Segunda matéria, destaque para o segmento de unidade habitacional vertical. Minha Casa Minha Vida. Pois é interessante, né? Se fala tanto que o problema do Brasil é taxa de juros. A taxa de juros ela só afeta pessoas e empresas que precisam de banco, de capital de giro, porque aí sobe realmente o que vai ter que pagar, subir os juros, você vai ter que pagar muito mais caro, fica mais difícil. E as coisas que são financiadas a longo prazo, carro em 5 anos, imóvel em muitos anos. Estamos com a maior taxa de juros e bateu o recorde de venda de imóveis do Minha Casa Minha Vida, que é no longo prazo. E você ainda acredita que a taxa de juro é o problema? Não, não é, não. E ó, detalhe aqui, maior volume de residências, de imóveis vendidos desde 2016, tá? Foi bastante surpreendente mesmo. E outra notícia bem legal, comércio estima venda estável na Black. Lerço, estável é boa? Bom, se manter 2024 igual 2023, significa que ainda o poder aquisitivo não sentiu tanto. Mas tem algumas coisas nessa matéria que vale a pena a gente destacar. Manteve um pouquinho de crescimento em relação ao ano passado, mas ainda é maior desde 2021. Então, passado a pandemia, na pandemia ainda conseguiu vender mais na Black. É interessante porque se fala muito de Black, mas fala muito na sexta, tá? É proporcional, mas a gente sabe que a venda é na semana, é o mês inteiro. Esse ano, os segmentos que devem representar o maior alta de venda, eletroeletrônico, já sabíamos, utilidades domésticas e móveis. Móveis eletrodomésticos tá cotado aqui para liderar as compras no varejo, quase metade, 46% da movimentação financeira é com esses itens. Bom sinal, tomara. E os itens que mais terão desconto, se vai ter desconto é porque não está boa a venda, tá? Nessa data inclui ventilador, relógio inteligente, peça de vestuário feminino. Peça de vestuário feminino, o porquê disso? Nós vamos ver um outro detalhe logo à frente. Eles falam aqui que no período deve ter dois obstáculos grandes. Um deles, a desvalorização do real em relação ao dólar. Ué, mas por que o dólar mais alto? A cotação do dólar vai atrapalhar a venda. Vai atrapalhar a venda porque aqui embaixo eles falam que, apesar dos fatores, há indícios de que o varejo tem apostado na expansão das vendas de produtos importados nesse final de ano, ao efetuar um volume de importação de bens de consumo duráveis e semiduráveis 22% maior do que mesmo no período do ano passado. Vamos lá, onde mais vai ter que dar desconto? Peça de roupa feminina. Peça de roupa feminina, final de ano, 13º, presentes. E aumentou 22% a importação, e um dos obstáculos é o dólar. Simplesmente o comércio já está aceitando a ideia de que, ao invés de produzir aqui dentro, dane-se a indústria. O negócio é trazer da China, trazer barato e vender aqui. Então, se aumentou 22% a mais de importação, o comércio pode vender a mesma quantidade. O problema é que a indústria nacional está sentindo e sentindo bastante. Essa é uma ameaça que está pegando. Tanto é prova disso que eles falaram que
uma ameaça à venda é o dólar subir. Ou seja, se o dólar subir, o produto importado fica caro, eu vou vender menos. Já virou as costas para o produto nacional mesmo. Gente, isso é perigoso. O importante é vender, o importante é nós consumidores comprarmos e a indústria. Um emprego perdido pela indústria não está muito preocupado. Isso não é legal. Não é legal mesmo, mas vamos lá, chegando no final do ano. E, novamente, semana que vem estamos no Rio Grande do Sul, tendo oportunidade, esteja lá com a gente, não tem custo nenhum. Vamos falar na palestra aberta sobre essa economia, como é que está a grana, como é que está a ameaça, como é que está o consumidor. Meu, muito obrigado. Estando no Rio Grande do Sul, provavelmente semana que vem eu não consigo gravar o vídeo. Na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser.